Então, eu tenho a honra, a alegria, a felicidade de chamar para compor essa mesa tão especial que vai discutir um tema importantíssimo, estratégico para a Defensoria Pública Brasileira, a minha querida amiga Rosane Reis. Na casa de quem este sonho começou. Com direito a beijo. E as autoras e coordenadoras do primeiro relatório, minha querida Glauci. E Patrícia. Obrigada, queridos. Hoje de manhã, antes de vocês estarem aqui, eu fiz um agradecimento especial, uma homenagem a vocês, que eu reitero agora, do fundo do coração. Esse trabalho de vocês é fundamental, especialíssimo, estratégico para o crescimento e solidificação da Defensoria Pública. Muito obrigada. Quem preside, você? Não, eu vou sentar e vou assisti-los. Vocês, tomou conta. Ocupação. Fiquem à vontade. É o amarelinho? Estão todos ligados. Depois eu pego uma para as perguntas. Fiquem à vontade. Bom dia. Eu vou também tomar enfim, como guia, um escrito que eu preparei rapidamente agora de manhã, porque ontem, quando o Marcelo Semer dizia eu sou prolixo, eu pensei eu muito mais. E, na verdade, uma pessoa apaixonada, ela quer falar muito de todos os projetos, de todas as ideias. Uma pessoa apaixonada, ela quer compartilhar com o outro a sua paixão, a sua emoção, na tentativa de chamar o outro para participar daquilo que ela está tão profundamente envolvida, daquele ativismo, daquele movimento, enfim, que esse ator apaixonado desenvolve. Eu sou uma mulher apaixonada pelas ideias, né, que nós estamos desenvolvendo nos últimos anos e não gostaria de me afastar muito das mensagens e das propostas que nós temos. Então, por isso, eu vou tomar como guia esse texto. Antes de tudo, é preciso falar do meu contentamento por estar aqui, em terras gaúchas, território, como a nossa querida Renata já havia mencionado, território de lutas e conquistas, e que nos acolhe para participar de mais um seminário da ENADEP, uma escola construída na política com afeto, que é um traço nosso, o traço da Adriana Burger, o traço de tantas e tantos colegas que abraçaram isso que parecia um sonho, uma utopia, a Escola Nacional da Defensoria, e que aqui faz acontecer mais um seminário. Seminário que foi antecedido por uma AGE, né, AGE da ANADEP, que ocorreu ontem. Que momento é esse? Né? Que momento estamos aqui no Rio Grande do Sul, vivenciando? É um momento que realça a defensoria do nosso tempo, seguindo a evocação do Semer, ainda de ontem, e assinala para uma particular accountability da equipe diretiva da Associação Nacional, liderada por Patrícia Kettermann, com quem há pouco eu conversava sobre o escopo dessa gestão. Né? Eu tenho a percepção de que estamos afinando instrumentos, sofisticando ritmos e cadências, com o objetivo de estabelecer um arranjo de uma musicalidade orquestrada por muitas e muitos, o Defensorar, que ontem também foi marcado, foi enfatizado pelo colega, grande colega Domingos, que hoje, lamentavelmente, não pôde estar aqui, porque está fazendo atendimento no interior do Rio Grande do Sul. Esse defensorar, essa musicalidade, que tem um arranjo de maestria, que é o arranjo que cada um contribui com o nosso atuar nos nossos órgãos de atuação e também fora dele, nesse nosso ativismo para um acesso à justiça efetivamente igualitário, esse defensorar ele vai ser
difundido e está sendo difundido pelo canal da Defensoria Pública, que vem sendo expandido nos estados para se instalar em cada comarca do país. Com o advento da Lei 132, de 2009, ultrapassada essa fase da leitura encantada, né, e dos projetos pilotos iniciais, penso que estamos iniciando uma etapa para consolidar programas institucionais nos quais sobressai o encontro do direito com a política. Venho observando, tive a oportunidade e o deleite também de estar em João Pessoa, e lá também eu comentava com a Patrícia, eu falei, estamos dando uma guinada na política judicial desse país. Daqui a alguns anos, com o distanciamento dos primeiros feitos, nós poderíamos fazer uma análise dentro do rigor científico para, de fato, afirmarmos isso. Mas, sem dúvida, estamos, primeiro, identificando esse campo do sistema de justiça como um campo autônomo do conhecimento, um campo que está instalado na fronteira do direito com a política, como a SADEC menciona, e que já no início de 54, nos idos de 54, com o ministro Vitor Nunes Leal, já recebia luzes, quando, na célebre obra do ministro Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Voto Inchada, ele dedica um capítulo à administração judiciária, Maria. De lá, de 54 para cá, houve uma evolução intermitente no sistema acadêmico, no campo acadêmico, com um ápice na década de 70, produzida por Cláudio Soto, produzida pelo Joaquim Falcão, Boaventura Sousa Santos, que também fazia eles diziam, uma pesquisa de campo aqui, na periferia do Rio de Janeiro, e que depois, por uma certa leitura, uma certa controvérsia de que, na verdade, o direito não deveria, naquele momento, receber ter um protagonismo que envolvesse tanta pesquisa, tanta reflexão, porque, na verdade, o direito estaria na supraestrutura, não estaria na infraestrutura. Houve um certo distanciamento do direito e do sistema de justiça como foco de política, de análise política, e daí, segundo a SADEC, é um texto que eu recomendo, é um texto de 2000, início de 2000, que ela diz, começaram, então, contorcionismos e malabarismos jurídicos para apresentar, então, uma outra, diria minha filha, uma outra pegada do sistema de justiça por meio do direito alternativo, do direito achado na rua, enfim. Então, nós, a Defensoria, com o protagonismo de hoje, ela retoma essa questão e enfatiza e começa a discutir o sistema de justiça e a política judicial que permeia, né, esse sistema. Então, é uma retomada, e por isso que a nossa querida Teresa Sadek está nos acompanhando desde o início da formação do sistema de justiça, está havendo uma retomada desse campo como campo de política, e, como tal, precisamos compreendê-lo. Bom, feito isso, e eu queria que alguém, pelo menos, marcasse, eu tomei a liberdade de também apresentar, porque o relatório, cabe às autoras falarem desse relatório, que foi, de fato, essa ideia de provocar e realizar um edital, que a ANADEP construísse um edital que propiciasse, né, nós recolhermos as iniciativas e as práticas que estão sendo desenvolvidas no país, ocorreu durante um café da manhã, na minha casa, nessa linha da política com afeto, que é, enfim, a nossa prática, e nós estávamos pensando nas possibilidades de somar os desafios que a ANADEP enfrenta, que as defensorias do país enfrentam, com as possibilidades que o Fórum traria, o Fórum de Justiça, que reúne, né, expressões do Estado,
do sistema da academia e também dos movimentos e organizações sociais. Então, com essas contribuições, com esse conjunto de contribuições, como é que seria possível avançar e superar alguns entraves e dificuldades? E listamos várias, né? E uma delas, e que nos desafia, é a questão de compreender o que seria vulnerabilidade, como também outros, o que seria política judicial, o que seria política de justiça, o que seria funcionalidade democrática do sistema, que léxico é esse, que terminologia é essa, e que a literatura acadêmica é tão escassa, né? E que, enfim, não é muito precária, muito reduzida, né? Então, com esses desafios todos, foi possível, então, acontecer o edital, e está a obra, e eu já li o relatório, e é muito rico, e não vou retirar das meninas absolutamente, enfim, tempo, porque eu quero ouvir também os comentários e as reflexões delas. Mas eu não poderia deixar, e vou usar só mais 5 minutos, de apresentar para vocês, também fruto desses diálogos, 2 seminários que nós estamos organizando e que irão acontecer no Rio de Janeiro, para a agonia da nossa querida Adriana, que respira fundo, que são 2 seminários importantes que pretendem, né, enfrentar toda essa temática relacionada à política judicial. O primeiro deles é a política judicial latino-americana em uma perspectiva da Defensoria Pública. Vai acontecer agora em maio, no dia 7 ou 8 de maio. E o segundo é a reforma da justiça no Brasil, uma década de desafios e conquistas em uma perspectiva latino-americana. Esses seminários eles compreendem um conjunto articulado com o objetivo de avançar na agenda regional e brasileira de democratização do sistema de justiça a partir da interação desses 3 pilares, né, da sociedade: movimentos sociais, organizações da sociedade civil, setores acadêmicos e atores estatais. No espaço latino-americano, como eles pretendem contribuir com a estratégia de incidência da Defensoria Pública nas instâncias regionais, notadamente na Cúpula Judicial Ibero-Americana e na OEA, e propulsionar o debate acerca de uma convenção regional de acesso à justiça. Nós vamos lançar uma campanha para a formação dessa convenção regional, com foco nas estruturas e nas dinâmicas que dão suporte a direitos. A nível nacional, buscam esses seminários contribuir para o fortalecimento do eixo 5º da plataforma da reforma política, a democratização e a transparência do Poder Judiciário. Estimular a política judicial e o sistema de justiça como temáticas de pesquisa empírica em direito e avançar na implementação de modelo integrador de justiça dotado de canais de participação popular que correspondam a mecanismos institucionais de defesa de direitos humanos, de políticas de reconhecimento, de especificidades e de redistribuição de riquezas. O processo de desenvolvimento desse projeto conta com atividades preparatórias, vocês devem estar acompanhando no site da ANADEP, que, além de fazer a convocação, depois disponibiliza os informes extraídos dessas atividades, que já aconteceram 2 atividades, uma em dezembro, né, outra agora em fevereiro, e temos uma marcada dia 27 de março. Todos estão convidados, esse é um processo de construção coletiva. E nós formamos vários grupos para, enfim, divulgarem e também, além de pensar criticamente, né, no rumo que nós estamos indo, né, nós temos também o compromisso de estabelecer uma mobilização horizontal e em rede, de modo a acumular as diversas experiências e perspectivas e, assim, enriquecer a nossa pauta. Ele tem, portanto, esses seminários, uma configuração interdisciplinar e também intersetorial. Bom, aqui se destinam, e as finalidades já estão embutidas, eu acho que no próprio nome, né, já está embutido. Eu vou
terminar por aqui só apresentando mais um produto, né, nosso, que são as 100 diretrizes para modelo de justiça integrador. Esses seminários que apontam para, enfim, para novos desenhos institucionais, para novos programas de ação, eles, na verdade, eles seguem uma linha, né, de produção de seminários que, em alguma medida, a ANADEP e outras defensorias, como a de São Paulo, têm contribuído, não só contribuído, enfim, academicamente, mas tentando fazer institucionalmente com que mais defensores se somem a esse movimento. Bom, esse esforço todo coletivo que começou em 2008, e nós fizemos um seminário em 2009, foi o primeiro deles na Adperge, com a Sara Marie Saab, análise das 100 regras de Brasília por atores do sistema de justiça do Cone Sul. Em 2010, nós realizamos esse mesmo seminário que seguiu em parceria com a Fiscalia da cidade de Buenos Aires, de Caba, e também com a Universidade de Buenos Aires, e aconteceu em Buenos Aires em 2010. Então, prosseguimos com a análise das 100 regras. Em 2011, nós formamos o Fórum Justiça para compreender o que seria modelo integrador de justiça, já que está presente essa disposição, esse termo, né? A cúpula aposta no modelo de justiça integrador, mas, na verdade, esse modelo vem desprovido de sentido. O que seria modelo de justiça integrador? Então, foi formado o Fórum Justiça para debater isso, e a partir de no final de cada seminário, que aconteceu durante esses longos e produtivos 7 anos, surgiram documentos conclusivos com diretrizes. Nós fizemos uma sistematização desses 3 documentos, e dessa sistematização surgiu essas 100 diretrizes para modelo de justiça integrador. Então, nós temos também esse apanhado, né, que será lançado em maio, e o relatório Vulnerabilidade é o desse momento, e aí nós já estamos acenando com um outro momento em que teremos também um novo produto, digamos assim, uma nova contribuição para debate, para prosseguir com essa mobilização que visa democratizar o sistema de justiça. Então, e só mais um informe que eu não poderia deixar, e isso eu queria que Patrícia desse, porque, na verdade, e aí é o último, eu vou dizer, como um colega disse para a Renata, eu vou parar de elogiar, eu acho que é o último elogio que eu faço, não só a Patrícia, mas a equipe, merece todo o aplauso a formação das comissões temáticas no âmbito da ANADEP. Parabéns por terem conseguido também formar essas comissões e fazer esse esforço para que elas se consolidam. E da reunião, da comissão temática que eu participo, eu vi outras, enfim, em desenvolvimento e com muitas propostas interessantes, voltadas para o sistema de justiça, não só para a defensoria, mas com impacto no sistema, e daí faz rodar e gerar uma política diferenciada. No âmbito da Comissão dos Direitos da Mulher, Marie, foi acolhida uma proposta levada por colegas de São Paulo. As colegas de São Paulo reivindicam e apontaram como urgente, importante, para ser feito esse ano, um curso de atuação estratégica para defensoras, para compreender melhor e fazer a interseção de gênero com outras categorias, e uma atuação estratégica não com vistas ao sistema americano, não pensando na OEA, não pensando no desenvolvimento da atividade do defensor público interamericano, mas uma atuação estratégica pensada desde a base. Uma atuação estratégica para começar no seu lugar de atuação. E, claro, compreendendo até o sistema interamericano. Então, nós, que já temos um convênio firmado com a Defensoria Pública do Peru, que está mobilizando a região andina para um trabalho coletivo com o Fórum, conversamos com o Núcleo de Direitos Humanos da PUC do Rio de Janeiro. Por que o Núcleo de Direitos Humanos da PUC do Rio de Janeiro? Porque já
havia, no passado, ainda na época da gestão do André, exatamente, mas o desenhado e realizado um curso semelhante para defensores e defensoras. Então, já tem uma matriz, já tem uma experiência, já tem uma prática. Então, fomos a Marcianina Bernardes, a professora Marcianina, participa também do Núcleo de Gênero do Fórum Justiça, e ela desenhou e traz para você. E, enfim, nós gostaríamos muito, né, de que Patrícia lesse essas emendas e apresentasse o curso, porque, na verdade, como eu dizia ontem eu falei muito, se nós somos poucas no poder, quando nós alcançamos e podemos fazer uma observação e uma análise de que tipo de atuação funcional, atuação institucional se faz, eu acho que Patrícia Kettermann é uma das pessoas que a gente pode apontar como uma experiência muito bem sucedida, né, de mulheres no poder. Então, ela não gosta muito que eu falo presidenta, e eu quero uma prática exitosa, Patrícia Kettermann. Eu gostei. Então, assim, eu acho que eu queria ler essa ementa, mas pensando na Patrícia. É um curso que é dirigido para todas as defensoras públicas, mas, de fato, ele também nasceu numa comissão dos direitos da mulher, um tema que foi destacado pela ANADEP como um tema que deve, sim, continuar provocando reflexões no âmbito da defensoria pública. Bom, dentre os diversos marcadores da desigualdade e opressão que existem, gênero e raça, etnia, parecem adquirir especial relevância. Dados estatísticos produzidos por órgãos nacionais e internacionais revelam que os sujeitos mais vulneráveis do planeta são mulheres não brancas. Elas têm índices maiores de mortalidade infantil, são as principais vítimas de violência doméstica e familiar e têm as piores condições de acesso à educação e à saúde, por exemplo. Ao mesmo tempo, crescentemente têm assumido protagonismo nas lutas por seus direitos e conseguido maior visibilidade em suas demandas, como demonstram os movimentos de mulheres negras e mulheres indígenas. Esse curso tem o propósito de discutir a especial vulnerabilidade de sujeitos nas interseções entre gênero, raça e etnia, bem como o papel da defensoria pública na defesa dos direitos desses grupos. Busca-se discutir as seguintes questões, dentre outras: como estabelecer estratégias de litígio e pressão política que atendam às necessidades desses grupos, respeitando o protagonismo do movimento social? Que tipo de agenda deve ser estabelecida para a atuação da Defensoria Pública? Quais as ferramentas do direito internacional estão à disposição para a defesa dessas mulheres? Como levar casos para esferas internacionais? Como utilizar o direito internacional internamente diante de órgãos brasileiros? A data sugerida é meados de agosto. Essa ementa é uma ementa provisória, já está circulando. Eu creio que a ANADEP pode e deve e vai colocar no site para que as pessoas, né, também, enfim, os defensores públicos que não estão aqui hoje, que vão demorar a conhecer o curso, provavelmente só em agosto, mas que possam, desde já, participar dessa construção coletiva. Desde já, eu falo que Patrícia Magno já apontou para uma questão importante, que é dar visibilidade à questão da mulher privada de liberdade com transtornos mentais, problematizando o uso da política manicomial para opressão e para submissão das mulheres que dizem não. Com isso, então, eu quero, mais uma vez, dizer da minha satisfação, e eu vou passar, já que não tem a figura aqui que poderia fazer isso, eu passo para quem? Pátio, Glauce para Glauce.
Glaucia, eu não preparei a apresentação da Glaucia, eu não sabia que ia ser uma mestre de cerimônias. Glaucia Franco. O que eu vou dizer da Glaucia Franco, minha colega do Rio de Janeiro? Glaucia, além de ser... a Glaucia, para mim, é uma querida amiga, mas eu não vou falar isso aqui. Eu não vou enfatizar isso aqui, já falei, não vou enfatizar. Glaucia é uma professora de Direito Constitucional, que é uma referência para nós, defensores públicos. A Glaucia, durante a atuação dela na Defensoria Pública, ela, para mim, ela sempre apontava as possibilidades de uma interpretação plural, de uma interpretação igualitária, de uma interpretação que fizesse avançar o direito deste país. Ela apontava para os princípios, ela apontava para uma leitura muito fora do marco tradicional que os cursos de direito, infelizmente, seguem usando. A Glaucia trouxe para mim o novo do direito constitucional. Então, assim, com muito carinho e com muito orgulho, que eu vejo você aqui na mesa, falando sobre vulnerabilidade e continuando nessa luta que já vem de tanto tempo. Bom, obrigada, Rosane. É também uma honra para mim integrar como articuladora o Fórum Justiça, que você também é um exemplo para todos nós de uma atuação persistente, né, dentro desse campo que é jurídico-político, ético-político, né? E, então, agradeço muito, como também quero iniciar aqui agradecendo a Patrícia, a ANADEP, a ENADEP também, a grande oportunidade que nos foi dada de realmente poder colaborar com esse relatório. Foi um processo muito sofrido. A verdade, a ideia surgiu justamente nesse encontro da ANADEP com o Fórum Justiça, que acabou se realizando no Rio de Janeiro, na Casa da Rosane, que é uma casa, aliás, tão espetacular, que a gente chama de ponto turístico. Então, aquele clima sempre muito agradável. E aí nós estivemos falando de vulnerabilidade, dos problemas que a Defensoria vem passando em função desse critério, né? Aí começamos aquela chuva de ideias ali naquele momento, e Patrícia, na mesma hora, dizia, então, por que vocês não assumem? Ou seja, a gente estava ali só para dar ideia, e quando vimos, caiu no nosso colo, entendeu? Um relatório de vulnerabilidade, que a gente imaginou que era difícil, mas eu, pelo menos, acho que posso falar nesse ponto pela Patrícia, que deve reafirmar isso, não imaginamos que seria tão difícil. Quero também dizer, então, que, além de ter sido muito honrada, né, por essa possibilidade, por essa oportunidade, que foi única, porque em nenhum momento, nem Patrícia, nem Rosane, porque acabou sendo uma colaboração, Defensoria e Fórum Justiça, nos, assim, de alguma forma, cercearam em nada. Ao contrário, eu até agora, passado todo esse tempo, me pergunto, caramba, como foi que elas confiaram tanto em nós? Responsabilidade muito grande. E a verdade é que, conforme os dias foram passando e chegaram os trabalhos dos colegas, que honra receber os trabalhos dos colegas, que honra, entendeu? Foi uma honra imensa cada vez que chegava um trabalho, né? E você olhar aquele caso, porque eu adorei a fala do, acho que Vitale, né? Juliana, que estava aqui antes, eu concordei em tudo. Só tem uma coisinha que talvez eu não concorde, né? É que eu acho que cada caso, mesmo quando ele é repetitivo, você tem um ser humano ali na frente, né? Então, na verdade, ele parece repetitivo, mas ele é sempre único. Entendeu? E foi sempre o sentimento que eu tive em todos esses anos da Defensoria Pública. Comecei no interior, né? Passei um bom período no interior. No Rio de Janeiro, a gente tem a Baixada. Fui para a Baixada, em Caxias. Estive em Caxias. Né? A gente ficava esperando acabar o tiroteio lá, porque tinha uma guerra danada na época lá também. Aí, não morre. Aí, quando acabava, a gente saía da Defensoria e voltava para casa. Eu tive também... daí eu vim para a capital, né?
Depois fui promovida, fui para o Tribunal de Justiça, né? Tive em câmaras cíveis. Minha atuação geralmente foi no cível, na maior parte do tempo. Depois, grupo de câmaras, que tinha antigamente, né? E depois fui para o STJ e para o STF, né? Que foi uma situação que, para mim, foi um privilégio, até porque, como sempre sou professora de Direito Constitucional desde 1976, antes até de ser defensora, né? Então, eu achei que seria muito importante poder contribuir com a defensoria nesse sentido, e me deu uma visão bastante ampla dessas necessidades todas da defensoria. Com isso, então, foi um processo muito sofrido a elaboração desse relatório, porque cada trabalho de colega que chegava, você via o carinho, o empenho, né, de cada um, o valor que aquele colega estava dando àquela pessoa, àquela situação, né? E, ao mesmo tempo, eu queria que, nesse relatório, eu realmente pudesse, de alguma forma, contribuir com o resultado de toda a minha experiência durante tantos anos na Defensoria Pública, desde o interior até o Supremo Tribunal Federal. E também, até, de alguma forma, deixar, como eu disse, porque vocês são o futuro da Defensoria. Eu já fiz toda uma atuação, então, já disse isso mais de uma vez, para as duas Patrícias, né? Como um legado que eu quero deixar, ideias para reflexão. Eu até sei que o meu capítulo do relatório, que é o capítulo 1, né? Ele talvez não tenha assim, um cunho prático, digamos, ali na hora de você fazer uma petição, né, tão grande, mas eu quero deixá-lo como um legado para a nossa reflexão. E por quê? Na verdade, desde o início da minha atuação, eu acho que eu, de alguma forma, em primeiro lugar, pude constatar isso. Cada pessoa que você atende é única. Então, para mim, sempre eu acho que isso foi importante. Cada caso é único. Então, justamente, pode ser pensão alimentícia que se repita 100 vezes, né? Eu, por exemplo, acho que a tecnologia tem que nos ajudar, seria muito boa, mas sempre tem que deixar lá uns espaços, né? Botar número 1, número 2, mas depois deixar um número 3 em branco, porque eu acho muito difícil que todos os casos sejam exatamente iguais. Não. Então, eu acho que a tecnologia vai até um certo ponto, mas depois tem um outro momento, quer dizer, que só o contato ali do defensor é que vai poder preencher aquela lacuna. E minha preocupação foi que, nesses anos todos de defensoria, não sei, nós começamos lá no Rio de Janeiro, a Defensoria Pública, que é parâmetro até depois, ou se tornou para todo o Brasil, mas quando eu entrei, né, na década de 80, né, fiz concurso em 1980, a Defensoria era uma secretaria da Secretaria de Estado. Ela não era um órgão da Secretaria de Estado, ela não era o que ela é hoje, né? E nós construímos aquilo, né? Na época, até dentro da própria Constituição Estadual, né? Que a gente ajudou, na verdade, a redigir. Algumas coisas passaram, outras não passaram, né? Mas, então, a gente construía a defensoria. Você varria o chão da sua sala da defensoria, você atendia a parte, você escrevia o relatório para que o seu chefe apresentasse junto ao Poder Legislativo, né? Então, acho que eu tive o privilégio de entrar na defensoria, quando a defensoria, nós tínhamos um grupo assim, muito idealista, né? Mas eu digo a vocês que, com o passar do tempo, isso é uma coisa que me preocupou, e vocês vão ver por que eu estou dizendo isso agora, eu acho que, não sei em todos os estados, ao contrário, até assim, através também, quero elogiar a Comissão de Diversidade Sexual da ANADEP, né? Que eu acho uma oportunidade maravilhosa, entendeu? Você tem contato com colegas de todos os estados, você tem trabalho a fazer, é uma coisa maravilhosa, essa ideia das comissões foi maravilhosa, é muito rica. Então, eu até assim, eu tive o prazer de ver assim, o idealismo daqueles jovens colegas de outros estados. Mas, na minha experiência, alguns colegas, não digo todos, mas eu acho que houve uma certa burocratização da Defensoria Pública.
Eu acho que a Defensoria Pública lutou tanto, vamos dizer assim, para se equiparar à magistratura e ao Ministério Público, né? Por exemplo, nunca fiz parte dessa luta. Eu acho que assim, uma coisa é você equiparar meios, mas as nossas finalidades são inteiramente diferentes. Entendeu? Então, me dói, e foi me doendo cada vez mais, ver que o tempo foi passando e cada vez mais parece assim, o colega defensor, parece que ele quer ser juiz, quer ser promotor, então faz concurso, muda de carreira. Entendeu? Com isso, durante toda a minha vida, né, como defensora, e que eu, de certo modo, continuo sendo, até porque a ADPERJ também me honra, confiando a mim o papel de estar junto a vários movimentos sociais, né, em nome da ADPERJ, como também o faço em nome do Fórum Justiça, principalmente através dos movimentos que combatem a intolerância religiosa, que é um problema gravíssimo no Brasil, gravíssimo, né? E que, aliás, eu tive até o prazer de um dos colegas mandou um caso de vulnerabilidade que inclui intolerância não apenas com a questão do homossexual, mas também inclui a questão da intolerância religiosa, e está aqui consignado um caso maravilhoso, né, numa ação civil pública que foi enviada para nós. Então, o que eu penso, eu vou tentar também reduzir, porque, no fundo, vocês depois vão ler o relatório todo. Eu acho que se a gente vincula o atendimento da defensoria, agora já sendo mais objetiva, porque senão vou perder tempo aqui com divagações que não vou acabar nunca. Se a gente vincula o atendimento da defensoria ao atendimento do pobre, para começar, olha só que coisa mais feia, entendeu? As pessoas dizem assim, os desprivilegiados. Quando alguém me fala isso do meu lado, eu só falto enlouquecer, entendeu? Porque, hein? Porque você enlouquece, mas eu fico desesperada, entendeu? Como, entendeu? Que pretensão de superioridade é essa, entendeu? Nós não podemos ter essa pretensão. Então, eu procurei trabalhar a questão da vulnerabilidade, aproveitando o texto até que veio, que me favoreceu, da emenda constitucional 80, que diz que nós somos expressão e instrumento da democracia. Aqui um parênteses. É claro que, assim, como era um relatório, não era uma tese, né, eu tinha que ficar dentro de certos limites, né? Eu acho que eu tinha a intenção, fui escrevendo, ia dar umas 100 páginas, mas depois não, é um relatório, não tem condição. Então, é claro que eu não ia me aprofundar, porque eu até pensei, vou entrar no conceito de democracia substantiva, situações, enfim, doutrinas novas, muito interessantes para nós, mas como era um relatório, né, é um relatório, eu aí pensei, não, vou me cingir à questão do exercício democrático. Então, vocês, não sei se já leram ou vão ler, né? Eu interpretei, mas, na verdade, assim, tudo bem, eu fui até beneficiada pelo texto da emenda 80, mas eu sempre pensei assim, né? Essa expressão democrática da defensoria como expressão democrática quanto ao exercício de democracia direta. Vou explicar por quê, Daniel. Se a gente... Não, é claro que depois está bem embasado, né? Mas a questão para começar, que se a gente se considera superior àquele que a gente está atendendo, quem somos nós? Não, para ser sincera, eu acho que esse conceito deveria ser um conceito para permear todo o sistema de justiça. Mas como eu só posso falar por defensoria pública, e o relatório era para tal finalidade, então, tem até um momentinho lá que, se vocês olharem, eu tasquei lá o juiz, o MP, mais ou menos, mais disfarçado. Mas, de qualquer maneira, eu tinha que enfatizar, esse era o meu trabalho. E se eles não têm essa consciência, ou se alguém tem, outros não têm, não posso fazer nada. Só que tem que... se nós nos considerarmos superiores,
né? Se nós acharmos que somos a voz dos pobres, ou até que seja dos vulneráveis ainda que não sejam pobres, nós estamos nos colocando numa posição de transformar o nosso assistido, aquele que a gente atende, num subordinado nosso. Nós estamos transformando, quer dizer, nós estamos sendo coniventes com uma sociedade que está estigmatizando, com uma sociedade que é machista, que é patriarcal, que é colonialista. Nós não nos livramos do colonialismo. Se a gente pensar em termos de justiça, nós continuamos. Não? A gente trabalha e o próprio sistema judiciário se tornou uma elite dentro da sociedade, o sistema de justiça como um todo. Entendeu? Ora, eu acho que a defensoria, se os outros querem ser elite, eu não quero ser elite, eu não gostaria que a defensoria fosse elite. Não foi para isso que eu fiz concurso para defensor, eu nunca, mesmo quando ficamos sem receber, quase um ano lá, nada, isso já tem muito tempo lá no Rio de Janeiro, eu nunca fiz concurso para outra carreira, eu queria ser defensora. Não? Então, a verdade é que a gente não pode se colocar, e daí é a minha colocação da defensoria como um instrumento de democracia direta, porque justamente quando você trabalha com a democracia direta, aquele então que você está atendendo, aquele você está ali a serviço dele. Ele é o verdadeiro ator democrático, e é assim que ele tem que saber que é também. Ele é ator do seu destino democrático. Não nós não podemos achar que vamos falar por alguém, construir políticas por alguém. Ao contrário, não? Nós temos que ser simplesmente instrumento para a atuação daqueles que realmente estão ali naquele momento de vulnerabilidade, porque se eles estão procurando a defensoria, há uma vulnerabilidade. Tanto que eu digo, não é uma questão de democracia, o povo não para nós, o nosso povo é muito concreto. Né? O nosso povo é aquele que está naquela situação de vulnerável. E, inclusive, para que, quando a gente fale de direitos humanos, por exemplo, não seja algo como um discurso utópico, não. Entendeu? Se você encara que aquele que você está assistindo, ele é o titular do poder, ele é a quem você está servindo, e a defensoria é só um instrumento, né, de vocalização, mas ele é aquele que tem voz. Se você pode ver assim, na realidade, você está fazendo até com que os direitos humanos eles ganhem uma concretude naquele momento, porque quem está falando ali, e é claro que isso significa que a gente também tem que ter uma escuta, senão também se torna isso tudo um mero discurso. Tanto que vocês vão, eu de fato, não sei se agradará a todos, mas eu sou a favor de ouvidoria externa mesmo, com gente que não tem nada a ver. Negócio de defensor aposentado como ouvidor, isso é corporatismo. Entendeu? Mas não importa, mas está lá no Rio. Entendeu? Eu acho que o defensor tem que estar na comunidade, ele tem que participar dos movimentos sociais. Olha, eu vou dizer, participo lá da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que tem atuação principalmente no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Entendeu? Eu acho que eu aprendo muito mais com eles do que eles aprendem comigo. Ao contrário, às vezes levanta aquela pessoa com uma aparência simples, às vezes falta até dente, falei isso para a Patrícia, às vezes o português não é tão perfeito, entendeu? Mas eles dão lição de vida, eles dão lição de política, entendeu? E você fica ali ouvindo. É algo que te dá uma humildade e, ao mesmo tempo, te proporciona sabedoria. Portanto, eu acho que a defensoria tem que aprender a escutar, porque ela não pode se considerar a titular de nada. Ela é meramente instrumento. Ela tem que dar voz às pessoas, aos movimentos sociais, e cada caso é importante. Cada caso, às vezes, por isso que eu acho que o defensor não tem que ficar, às vezes, chateado, porque eu atendi 100 casos iguais. Acontece que aquele um que você atendeu, você está mudando a vida daquela pessoa, dos parentes daquela pessoa, e, às vezes, gerações e gerações futuras ainda vão se beneficiar daquilo. Né? E, na realidade, cada um que está procurando o sistema de justiça, ele está ali como um ator político. Se ele não fosse um ator político, ele não estava procurando o sistema de justiça. Bom, e isso tudo, claro, entrelaçado com a própria situação de vulnerabilidade, que depois também a Patrícia vai falar melhor, já trabalhando com as 100 regras de Brasília.
Mas a vulnerabilidade é um conceito que, se a gente não quiser que a defensoria realmente assim, faça parte de uma sociedade excludente, né? Se a gente não quiser legitimar a pobreza, pensa bem, se você diz assim, não, a defensoria é para atender o pobre. Ué, então você tem uma instituição de cunho constitucional para atender o pobre, o que você está fazendo? Legitimando a pobreza. Você está legitimando a exclusão. Nós não podemos ser cúmplices disso. Nós temos que dizer, não, eu não defendo o pobre, eu defendo a pessoa humana, vulnerável. Até porque a vulnerabilidade... A rigor, a gente já faz isso, os colegas com seus trabalhos demonstram isso. Seja no âmbito do consumidor, seja na área penal, a gente não defende pobre. É claro que numa sociedade desigual como a sociedade brasileira, a maioria dos vulneráveis até também serão pobres. Mas você não pode excluir, e eu confesso a vocês, foi um processo muito doloroso escrever tudo isso, até porque, por exemplo... nós não colocamos isso no relatório, mas a gente recebeu as resoluções de todos os estados. E que tristeza ao ver, que os critérios de atendimento, e que, às vezes, o defensor nem tem acesso, porque a gente viu que tem estados em que há uma seleção prévia, já chega no defensor, já foi selecionado, sabe-se lá por quem. Os critérios de atendimento são, a maioria, com base em renda pessoal ou familiar. E aí, umas exceções, como se as exceções... aquilo fosse quase que um privilégio. Na realidade, é uma situação verdadeiramente absurda. Aí você diz assim, o que está acontecendo? As defensorias públicas dos estados, a Defensoria da União, o que seja, eles estão legitimando a situação de pobreza. Não é isso que pretende a nossa Constituição quer construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, nós temos que partir do pressuposto de uma igualdade radical entre nós e aqueles a quem estamos assistindo. Isso é, inclusive, democracia direta. Mas temos que partir também desse pensamento de que não há como você diferenciar, não, eu vou atender porque ele é pobre. Ah, você vai atender porque ele é pobre? Então você está legitimando a pobreza. Não há possibilidade disso. A gente estaria legitimando a pobreza, legitimando a exclusão, legitimando a discriminação, entendeu? E isso não pode acontecer. De modo que eu espero que eu, de alguma forma, através da análise dos trabalhos que os colegas fizeram, da análise que Patrícia fez, que trabalhou com um parâmetro que, na verdade, nós já temos um parâmetro que são as 100 regras de Brasília. Eu até confesso a vocês que sou um pouco crítica, eu acho que elas precisam ser aprimoradas. No meu ver, é preciso um aprimoramento das 100 regras. Eu não compactuo, por exemplo, com a noção de que assim, você pode pensar em pobreza de uma forma ampliada. Não, aí ele é pobre porque está... Não, a situação de pobreza. Eu não compactuo com isso. Eu acho que, realmente, eu confesso, assim, eu acho que, para a nossa prática inicial, vale a pena, para a gente insistir ali, para conseguir, dentro do judiciário, alguma coisa. Mas, assim, eu acho que nós temos que lutar para alcançar mais, trabalhar realmente com a questão de vulnerabilidade. Se você... Um exemplo... que eu quero dar, só para finalizar, de vulnerabilidade, que não tem nada a ver com a questão financeira, e que às vezes as pessoas não pensam, porque cada vez mais, seja no plano ambiental, seja no plano tecnológico, biopolítico, que é uma área que me interessa muito, você vê, hoje em dia, você vai na sua academia de ginástica, você bota o seu dedão lá, E para tudo, cada vez mais, na verdade, os nossos dados biométricos estão sendo utilizados de uma forma que você não tem mais, está perdendo o controle. O Brasil, inclusive, é porque ele não tem uma legislação pertinente nessa matéria. Como é que você vai dizer? São casos em que as pessoas podem estar em situações de extrema vulnerabilidade. Já teve caso assim, porque, na realidade, os seus dados biométricos podem ser roubados, podem ser adulterados. São realidades que podem atingir o rico ou o pobre. E, no entanto, a pessoa pode ficar numa situação de vulnerabilidade extrema em função de uma violação dos seus dados biométricos pessoais. Tem casos e casos, exemplos e exemplos.
as próprias violações de direitos humanos. Se você pensa numa pessoa que teve seus direitos humanos violados, ela precisa ser pobre para que a defensoria atenda? Claro que não. Né? Então, a rigor, eu acho que nós já trabalhamos com o conceito de vulnerabilidade. Mas é preciso que a gente assuma isso. É preciso que a defensoria se assuma. Se assuma como tal. Não, eu sou defensoria, eu não sou Ministério Público, eu não sou magistratura, entendeu? Louvando todo o trabalho que cada um faz. Entendeu? Mas assuma a sua função, né? Revolucione-se a si própria. Cada defensoria tem que parar e se rever, não se burocratizar, estabelecer elos, né? Elos de afetividade, uma afetividade profissional, mas que ela tem que existir se você fala em termos de direitos humanos. Bom, no mais, já me estendi muito. Como eu disse, o relatório, né, fica aí como um legado. Vitor, que está aqui presente, eu queria agradecer a contribuição do Maranhão, que foi maravilhosa, entendeu? Justamente, que emoção você poder olhar o trabalho dos colegas, que emoção realmente ver o empenho de cada um. Mais uma vez, obrigada, Patrícia, obrigada, Rosane, obrigada por ter confiado, não, por confiar tanto e deixar com que a gente, porque, de fato, assim, coitada, ela recebeu, imagina, ela recebe meu capítulo 1 ali, né, democracia, defensoria como expressão de democracia direta. Eu, na hora, pensei assim, coitada, ela vai ter um ataque comigo e já não tem mais jeito de modificar, né? Mas não, ela nos apoiou todo o tempo, né? Nos deu total liberdade de agir, né? Confiou muito, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade, então, que eu estou tendo de poder ainda contribuir com a minha instituição, querida, amada, sobretudo, né? Que faz de mim um ser humano melhor, justamente porque é capaz de olhar o outro ser humano, né, tão igual quanto eu sou, quer dizer, igual a mim, né, e muitas vezes até os acho, como eu disse aqui, superiores a mim, com uma sabedoria que eu, às vezes, não alcancei. Né? E agradeço muito, então, essa oportunidade e vou passar para a minha querida colega Patrícia, né, que é uma especialista nas 100 regras de Brasília, e que, então, fez um trabalho que eu até digo a vocês, assim, que vocês... O trabalho da Patrícia, né, o meu trabalho, eu trabalhei muito mais com a questão ético-política. Né? Inclusive, eu não trabalhei tanto, você vê que eu trabalhei com economia, com filosofia, com sociologia, né? E trabalhei menos, e com isso atingi digamos, um patamar ético-político. Mas, assim, em termos até da prática profissional de cada um, vocês vão ver que o capítulo 2, que é o capítulo da Patrícia, é aquele que já vai poder ajudar, na hora de peticionar, já colocar aquilo ali como preliminar, já está tudo, inclusive, uma beleza, já está tudo ali feitinho, depois vai ter o e-book, né? Vai ser uma maravilha, entendeu? Porque a verdade é que o que a gente ainda tem de melhor agora, né, para a nossa, digamos, atuação prática no dia a dia, embora, como eu disse, repito, né, acho que a gente tem que melhorar, né, essa parte, mas são as 100 regras de Brasília. Então, muito obrigado a todos. Então, gente, não dá para não começar assim, não agradecendo, né? São tantos agradecimentos, mas eu acho que o maior deles eu vou fazer a Glauce, porque eu só sou defensora por causa dela, foi minha professora. E eu fico, assim, impressionada com a potência que a Glauce tem de continuar revisitando e revendo, estimulando, instigando. Então, assim, eu já sou defensora há quase... Ai, meu Deus, quase 15 anos, né? Não pode falar, mas... E, caramba! Mas quase 15, né? 14 são quase 15. Mas, enfim, o que eu acho? Eu acho que, assim, né, sabe, a gente não pode parar nunca, entende? E esse relatório, ele vem, assim, nasce exatamente dessa interrogação que a gente colocou de agora. Como que a gente vai fazer quando a gente encontra os colegas ou outras defensorias, ou outras... Porque foi essa questão que começou tudo, né? Que diz que não vai atender a pessoa que está numa situação horrível porque ela não entra naquele patamar financeiro, né?
Então, a sementinha plantada para esse relatório foi essa, de que modo a gente vai desconectar a atuação da defensoria do contra-cheque do cidadão quando ele bate na porta da defensoria. Porque essa é uma pergunta muito básica, né? A pergunta do nosso dia a dia, o pressuposto de cada atendimento que a gente faz, de quem é o destinatário da nossa atuação. Mas, na verdade, essa pergunta ela é a alma da nossa instituição. E ela é o ponto nodal de todas as questões políticas que a gente tem de interface com as demais instituições do sistema de justiça. Porque como essa questão ela delimita o espaço de poder da nossa instituição, ela é exatamente aquela em que vai chegar para lá ou ter que se encolher de acordo com o esbarramento dessa cerca na outra instituição. Então, essa pergunta de quem é o nosso público-alvo, de quem é o necessitado das expressões da Constituição, da lei, ela é a pergunta-chave que vai abrir ou fechar as portas da gente. E se a gente já se enclausura num quartinho, né? E aí eu não consigo não lembrar daquele quartinho de metros quadrados que está na lei de execução penal, não sei porquê, aquele quartinho mínimo, né? Eu acho que aquele cubículo, a gente vai continuar realmente correndo atrás do próprio rabo, fazendo uma briga desnecessária de querer se equiparar a outras carreiras e vai se perder, né? Vai se perder nesse caminho. E o que a Glauce propõe é que a gente olhe para o horizonte na hora de pensar no trilho que é esse trem que a gente está embarcando, o trem da história, o bonde da história, e não perca. E vamos embarcar e olhar para o horizonte. Não vamos pensar muito, a gente só vai chegar na próxima estação. E isso, assim, que fala muito dessa parceria e que, para mim, é muito, muito, muito bacana poder sentar do lado da minha professora, é eterna, porque eu posso dizer isso, né? É por isso que eu queria muito agradecer a Glaucia, a ANADEP, a IANADEP e muito a ADPERD também. Porque, gente, sem brincadeira, foi mais ou menos um tamanho desse... Só a minha parte que eu li, né? E a ADPERD ofereceu todo o apoio logístico para a gente de imprimir, porque é muito cansativo para a gente ler as coisas no computador, porque não dá para você marcar, rabiscar, dobrar, né? Então, assim, essa coisa que parece pequena de poder imprimir as contribuições foi uma coisa de louco. E a ADPERD e a ANADEP vai... As passagens aéreas para a gente estar aqui, entre outras coisas. Então, eu acho importante esse intercâmbio e eu queria muito agradecer a ADPERD. E essa questão... E acho que essa questão também do compromisso que esse trabalho tem com a sua potência replicadora. A ANADEP já colocou à disposição uma área restrita do site, é porque ontem eu não consegui fazer o dever de casa de trocar os títulos dos arquivos por o número dos capítulos, para as pessoas poderem entender. Ah, tá. Então, essa experiência aqui do capítulo 3, 3.1, é o arquivo tal. Essa petição do Juliano, que foi linda, maravilhosa, vai estar lá disponível no site, e a pessoa vai achar como? Porque vai ter o mesmo título e o mesmo número do e-book. Então, se a pessoa quiser replicar aquilo em alguma medida na sua prática, né, jurídica ali da defensoria, é possível. Então, eu acho que isso é uma logística que instrumentaliza, aí já me apropriando desse estudo da Glauce, a democracia direta, é o instrumento do instrumento do instrumento. E, assim, agradecer aos colegas que enviaram as práticas, porque, nossa, assim, foi uma viagem intensa, mas foi bárbaro, porque é realmente penoso, não tem outra palavra, reduzir uma petição de 120 páginas, que tem um monte de coisa maneiríssima, em 3. É algo assim que tem que ser por etapas. Então, a gente começava, parava, aí depois a gente voltava e parava, aí a filha ficava doente, ainda estava amamentando, isso tudo no meio do final da minha licença maternidade de Sofia, mas, enfim, Sofia é sabedoria, e eu acabei aprendendo muito com ela nesse processo. E esse nó, né, da atuação, e é essa proposta que o capítulo que eu me comprometi a deixar, né, sem brigar de forma alguma com todo esse horizonte filosófico no qual a gente acabou de beber aqui da Glauce, que ela densificou, e essa palavra eu aprendi com ela também, densificar, realizar e tal, né? E aí a minha proposta é que a gente se aproprie desse instrumento das 100 regras de Brasília, que é um instrumento
produzido pela Cumbre Ibero-Americana, pela Cimeira Ibero-Americana, que é o quê? É a reunião das Supremas Cortes, das cúpulas dos poderes judiciários dos países da América, Portugal e Espanha. É óbvio que a gente pode fazer uma leitura política de que isso não deixa de ser uma estratégia de Espanha e Portugal continuarem tendo alguma influência, né, nos países que um dia colonizaram. Mas, sem prejuízo, é um espaço político muito importante, porque essas regras foram produzidas pelos próprios futuros julgadores das práticas, enfim, das situações que se coloquem nesses países. Então, é uma chance da gente utilizar um argumento produzido pelo próprio Poder Judiciário para ele mesmo. E esse recorte político ele é muito importante antes da gente começar a entender as 100 regras de Brasília. E as 100 regras, elas estão inseridas dentro de um contexto de outras normas de direito internacional cogentes e vinculantes para o Estado brasileiro, que falam de acesso à justiça, falam no dever de oferecer ampla defesa e contraditório dentro dos seus espaços. Então, a gente é capaz de fazer uma ponte com todos esses documentos vinculantes e argumentar a força vinculante das regras de Brasília sobre acesso à justiça das pessoas em situação de vulnerabilidade. Não são hoje vulneráveis. São pessoas que, naquele contexto, têm especiais dificuldades de acessar a justiça, de exercer com plenitude os direitos previstos no ordenamento jurídico. Essa é a definição que está lá no artigo 3º. E aí, gente, essa situação tem algumas causas que as 100 regras procuram enumerar de modo não exaustivo. Dentre elas, a gente vai ter o gênero, a gente vai ter o pertencimento à minoria, à comunidade indígena. A gente vai ter também a situação das pessoas privadas de liberdade, a questão da idade ou de algum transtorno mental, alguma doença que seja incapacitante naquela circunstância. E essas regras, por óbvio, vão falar das pessoas em situação de pobreza. E aí a situação de pobreza não só como causa da vulnerabilidade, mas como causa de exclusão social. E para essas pessoas a gente vai entregar, e aí as 100 regras dizem que tem que ser entregue também o que ela chama de alfabetização jurídica ou cultura jurídica, que é o que a nossa lei complementar fala em educação, em direitos, que é uma grande potência onde a gente tem que estar sempre investindo e com a qual, desde a sua criação, a ENADEP tem tentado dialogar. Então, a gente vai ter, por óbvio, um núcleo duro da nossa atuação, porque a situação de pobreza, e aí eu estou pedindo essa permissão à minha professora para eu dialogar, né, para eu poder argumentar com as 100 regras de Brasília, porque essa é a proposta que eu quero deixar aqui para vocês, para a gente poder discutir. Então, a gente vai ter um núcleo duro da nossa atuação que, pelo que eu entendi até hoje, é meio inquestionável, porque as pessoas gostam de menosprezar a gente como, né, advogado pobre, né? Então a defensoria para os pobres, coitados, os infelizes, os inferiores, e fazendo esse contraponto. Então, os miseráveis. Então, esse núcleo duro, eu sinto que a gente não tem muita dificuldade. Ela começa a surgir quando, por exemplo, Kleber Alves, que também é nosso colega, ele começa a dizer que pobreza não é só a pobreza financeira, a pobreza tem outros aspectos. E as 100 regras também falam nisso. Desde o documento de sustentação das 100 regras, a gente vai vendo que essa situação de pobreza é uma expressão que pode abraçar uma série de outras questões, de modo a permitir um alargamento dessa fronteira, de demarcação muito estrita, quando a gente percebe que a forma das defensorias fixarem o seu atendimento tem sido muito em cima de valor financeiro, né? E aí, trazendo a experiência do Rio para cá, a gente não tem um documento que fixe isso, nunca teve, embora sejamos a defensoria mais antiga em termos de instituição no Brasil, justamente por causa dessa orientação política interna. Se a gente fixar, a gente diminui
a nossa potência, porque a gente limita a nossa potência. Então, o ideal é não fixar, até porque a lei já fixa. A lei já diz lá o que tem que ser. É a pessoa que, naquela situação, não tem condição de contratar um advogado. Não necessariamente porque ela não tem dinheiro, ela não tem condição de contratar. E aí fica por ali mesmo, e aí a gente vai alargando aquilo. Alargando pela vulnerabilidade, alargando pela situação. Eu lembro que tinha durante muitos anos eu atuei no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, foi até assim que a gente se conheceu, né, Paty? Na época, a Paty também estava no núcleo daqui e tal. E aí, o que aconteceu? Chegou uma pessoa grávida de um feto anencéfalo. E com um documento, todos os documentos, todos os exames, ela tinha feito na maternidade onde, por exemplo, nasceu a Sasha, filha da Xuxa. Óbvio que ela tinha condição financeira de contratar um advogado. Mas, naquela circunstância de dor, o trabalho que a gente desenvolvia era um trabalho referência no Estado. Então, a médica que a atendia também era a médica da Fiocruz, que encaminhava todos os casos de anencefalia para a gente fazer as petições e tal. E a gente conseguiu desatar, com os anos de atuação, né, de 2004, deve ter acontecido tipo assim, 2010, esse atendimento dessa pessoa, que tinha posses. Ela tinha uma situação financeira, mas ela tinha uma situação de fragilidade que ela precisava de um alvará rápido. Porque a dor de uma mulher que quer muito ter um filho, que descobre que o filho não tem viabilidade extrauterina e que ainda escolhe interromper a gestação, porque ela ainda acha que, naquela equação de qual dano é menos danoso, é interromper a gestação e não esperar o trabalho de parto, etc., ela escolheu que como que ela ainda vai achar um advogado que saiba fazer aquela petição. Porque a questão não é o que ela tem para pagar. Então, aquela situação é uma situação em que eu peguei aquela declaração de vulnerabilidade, de hipossuficiência que a gente tinha, né, que todo mundo tem, porque a declaração modelo que a gente usa é de hipossuficiência econômica, né? Risquei ali, dei uma adaptada e botei situação de vulnerabilidade, porque não tinha outra. Ela ia descumprir a legislação se ela dissesse que não tinha dinheiro para pagar. E eu ainda falei, olha, pode ser que o juiz entenda que você tem que pagar custas nesse processo. Mas eu entendo que a minha atuação nesse caso é pela situação peculiar que você vive, não é? Então, a gente fez, peticionamos, etc., conseguimos alvará e depois ela se resolveu lá, enfim, com a questão de custas judiciais. Então, destacar esses conteúdos, essas noções, a gente precisa. E quantas vezes eu não peguei casos em que o assistido ficava desesperado, porque quando o juiz determinava recolhimento de custo, o defensor se dava por impedido de continuar atendendo aquela pessoa, que no primeiro momento procurou a defensoria e depois, porque o judiciário disse que tinha dinheiro para pagar, deixou de ser assistido pela defensoria. É óbvio que existem hipóteses de superveniência de possibilidade de acesso financeiro e que não faz mesmo sentido a pessoa continuar sendo assistida pela defensoria sem, por exemplo, recolher para o Sejur. Enfim, aí as hipóteses vão depender do contexto. O núcleo da questão, o núcleo duro da questão, se encerra nessa decisão política que nós temos que tomar. Decidir quem é o nosso necessitado, se é só o pobre economicamente, se é só aquela pessoa que está em situação de pobreza financeiramente, lida essa expressão, ou se a gente vai entender que é aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, essa vulnerabilidade por qualquer outro motivo. Assim como a gente tem um exemplo, que uma vez eu lembro da gente ter conversado até lá nas reuniões, no Aprazível do Leme, que é o nome do ponto turístico, leia esse caso de Rosane, sobre uma mulher. Eu lembro da Ana Paula Amarela falando de uma mulher rica, numa cidade pequena, e que o marido dela era juiz daquela cidade, e nenhum advogado daquela cidade podia atender aquela mulher. Ninguém aceitava aquela causa. Então, ela precisa de uma instituição que a acolha. Ó, eu não conheço, depois se dá. Então, assim, tem várias situações em que a pessoa, às vezes, tem dinheiro, mas não tem condições de contratar uma pessoa para atendê-la. Quantas vezes, quando eu trabalhava no Núcleo de Defesa do Consumidor, Defensoria, aparecia aquela pessoa cheia de dívida e que o salário ficava... Eu pegava contra-cheque, meu Deus, ganha 3 vezes que eu ganho. Mas ficava tudo preso por causa de juros, etc. E não tinha condição, então, para a gente poder pedir aquele bloqueio de... Enfim, existem várias situações, de modo que a gente tem que afastar, romper com o mito de que a Defensoria Pública é o advogado de pobre e começar a construir no lugar o que a Defensoria Pública é. E se ela é
esse instrumento de democracia direta e de inclusão social, a gente precisa entender para quem que esse instrumento está dirigido. Ele vai ser instrumento de quem? Manejado por quem? Pelas pessoas em situação de vulnerabilidade, por nosso intermédio. E aí a gente vai passar a ler o acesso à justiça exatamente no que encomenda ou encaminha a Declaração de Brasília, que é a declaração que antecede as 100 regras de Brasília, no sentido de que acesso à justiça tem um tripé. Não é só acesso ao Poder Judiciário, nem só acesso aos meios alternativos de solução de litígio, mas é também, e principalmente, o acesso ao exercício efetivo de direitos. E aí vai mapear uma atuação da gente extremamente emblemática e importante nos conselhos, nos grupos de trabalho vinculado ao legislativo, na assessoria legislativa a movimentos sociais. Qual o Fórum Justiça? A potência da gente pensar nessa linha, nessa leitura do acesso à justiça que vai para muito além do conflito instaurado. Não é nem pré-judicial, pré-jurisdicional. É pré-conflito, é político. E aí a gente tem que fazer o link, entendeu? E se a gente não ocupar esses lugares, alguém vai ocupar por nós. E contra nós. Então a gente precisa trabalhar com as 100 regras, com a Declaração de Brasília, e fazer, para poder incorporar, então, dar uma vinculação a esse documento dentro, né, de uma petição, dentro de uma argumentação no cenário interno, com a Lei Complementar 80 e com a Emenda Constitucional 80. Porque a gente vai dizer, olha, as 100 regras pelas 100 regras sozinhas, realmente, têm uma força jurídica muito etérea, porque elas são produzidas por uma rede de reunião de juízes das cortes superiores e de conselhos de magistratura, onde a ANADEP tem influência por intermédio da IDEF. Mas, assim, elas vão ganhar força e vão ganhar potência à medida que... através da Estela. Deixa eu terminar, Renato, que eu ia falar bem de você agora. Elas vão ganhar força e vão ganhar potência quando, por exemplo, estrategicamente, todas as defensorias públicas, quando abrirem concurso, e vão abrir muitos, porque tem que completar todas as comarcas em 8 anos, passarem a exigir que os novos defensores saibam o que é. Ou seja, fazer igual a nossa examinadora de Direitos Humanos, Renata Tavares, que colocou em todos os pontos do programa de Direitos Humanos 100 regras de Brasília. As pessoas dizem, o que é isso? Que diabo é isso? Ninguém sabe. Agora, tudo que é concursando, está prestando concurso para defensor do Rio de Janeiro, é obrigado a saber. Se quiser passar na prova, tem que saber. Então, você começa a movimentar o cenário. E eu, dando aula disso, falava assim, olha só, você vai sair dessa aula prometendo para a tia Pati que não vai mais fazer petição sem argumentar que aquela pessoa está em situação de vulnerabilidade. Parará. Promete? Todo mundo promete? Promete. Aí vai, né? O aluno vai e replica aquilo. É igual o nosso filho, quando chega em casa e diz, mãe, você está com a bica aberta para escovar os dentes? Não, é assim, ó, mãe. Fecha a bica, escova, depois abre. E se você preferir, você pega um copinho para bochechar só, mãe. Que coisa horrível. Aí você já... não é? Aí você já vai e se reorganiza. É verdade, você tem razão, meu amor, obrigada. E toma intercâmbio intergeracional rolando solto, que é o que acontece quando o nosso estagiário chega com uma novidade para a gente e a gente passa a novidade para o estagiário. E eu acho que é esse o movimento. É por isso que a gente tem que falar num modelo integrador que integre, né, inclusive intergeracionalmente. Né? Que essa mesa é um exemplo disso, eu acho. Enfim, então a gente tem que trabalhar com esse conceito dessas regras, a gente tem que trabalhar com essa ideia de Estado de Direito inclusivo. O professor Zé Ricardo Cunha, que não é por acaso que ele está lá no meu artigo, é porque ele é um, né, muso inspirador, um pensador do Fórum Justiça e com o Fórum Justiça desde 2009. A primeira vez que eu ouvi o Zé Ricardo falar de Estado de Direito enquanto Estado de Inclusão foi nesse seminário de 2009, que foi assim, a semente, o ponto... Como é que eu vou chamar? O marco zero do Fórum Justiça, né? Que é esse seminário, e ele trabalha com a seguinte ideia. Eu deixei lá a bibliografia e tal direitinho, mas a ideia dele é a seguinte... Ele acha que o Estado de Direito é o Estado da inclusão. E ele identifica 2 categorias de excluídos no Estado. Os excluídos para baixo,
que em regra são os nossos assistidos, porque têm especiais dificuldades de se incluir, porque deles só são cobrados os deveres. Os nossos presos, né, Renata? São aqueles que, por exemplo, a primeira vez que são reconhecidos como cidadãos são no momento da identificação criminal. O cara nunca teve uma certidão de nascimento, mas tem um RG criminal, certo? Aí ele é incluído de uma forma torta, né? Porque ele é sempre excluído para baixo. E a gente tem os excluídos para cima, que são aquelas pessoas que não têm a menor dificuldade de exercer com plenitude perante o sistema de justiça os seus direitos, mas na hora de cumprirem com os deveres, é o Eike Batista. Então a gente tem essas duas categorias de excluídos. Ele chama, né, os excluídos para cima e os excluídos para baixo. E que o Estado de Direito é exatamente o Estado de inclusão. E aí, eu fazendo... vocês me permitam um devaneio rapidinho, juro, 2 minutos. Eu tive uma das coisas que aconteceram na Defensoria, das quais eu me orgulho mega, assim, foi ter tido a chance de, durante o tempo que eu estava lá no Núcleo de Direitos Humanos, por conta de um trabalho que a gente fez com o CEGIL, de atendimento das vítimas do caso da guerrilha do Araguaia, a gente, enfim, demos uma estrutura bacana, fizemos um link legal. Eu assisti à audiência da corte, né, do caso da guerrilha do Araguaia. E aí, o Rodrigo Primini, que foi perito, ele estava lá explicando sobre a justiça transicional, papapá, papapá. Aí o menino lá do Brasil, lá da defesa, lá vinculado ao Ministério da Defesa, Graça, vira assim: isso hoje está dizendo, então, na hora de perguntas, né, que o Brasil não é uma democracia? Tipo assim, querendo tirar uma onda. Não. O Brasil é uma democracia muito potente, referência para a América Latina. O que eu estou dizendo é que o Brasil não é um Estado de Direito. Aí eu, assim, momentos orgásmicos, né? Ele é o máximo. Mas, assim, naquela postura acadêmica, com aquela barbinha, falando baixo. Não. Estou dizendo que é uma democracia potente. O que eu estou dizendo é que não é um Estado de Direito. E não é. E aí, a gente dialogando com o Zé Ricardo, a gente vai dizer que não é mesmo. Porque os militares, as pessoas que cometeram crimes horríveis durante a ditadura, continuam sendo excluídos para cima. Para eles, continua graçando a impunidade. E o nosso papel, enquanto instrumento dessa democracia, e fazendo essa leitura, né, de inclusão, instrumento para quê? Instrumento para incluir as pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente precisa linkar essas duas noções, né? Incluir no exercício de direitos. Então, incluir para viabilizar o exercício pleno de direitos, que é um dos elementos dessa noção de acesso à justiça que impregna as 100 regras de Brasília. E aí, gente, quando a gente faz essa leitura, a gente vai ler lá na regra número 1, que fala da finalidade das 100 regras de Brasília, que ela preconiza, primeiro, uma leitura ampliada de acesso à justiça, porque conecta com essa noção tripartite que eu falei. 2, vai falar de acesso à justiça enquanto serviço público. Acesso à justiça não é acesso a um valor, uma coisa etérea, não. Acesso à justiça enquanto serviço público. E isso é exatamente o compromisso que nos une aqui no Fórum Justiça, nesse movimento de discutir um conteúdo para modelo de justiça integrador. Porque esse modelo de justiça tem que ser construído com o usuário desse sistema. E por isso que é importante a incidência política, porque eu tenho que ter o direito de dizer que sistema eu quero, que serviço eu quero. Eu sou usuário desse sistema. Eu preciso ter uma postura também, entre aspas, guardadas as devidas proporções, de consumidor desse sistema, né? Então, é um pouco por aí. E aí, a terceira parte dessa finalidade declarada na primeira regra das 100 regras de Brasília é em relação ao acesso à justiça enquanto densificação do princípio da igualdade como não submissão. E aí eu vou de novo agradecer a ANADEP e a IDEF, que em 2010 abriu um edital e ampliou a possibilidade da gente fazer um curso via Centro de Estudos Jurídicos, e aí já fica, para quem sabe, as futuras gestões da ANADEP resgatarem uma segunda edição dessa possibilidade, já que a gente está plantando mais um pouco sobre 100 regras, né? De repente, outras pessoas se interessam. O Centro de Direitos Humanos da Universidade do Chile fez um convênio com a IDEF e ofereceu um curso à distância que tinha uma semana presencial na Costa Rica. E foi assim, gente, sensacional.
sensacional o curso. Era 100 regras de Brasília e sistema interamericano. Porque o curso abriu não só nos obrigou a estudar para manejar as 100 regras de Brasília, como abriu a nossa mente para uma série de questões. A gente está aqui, eu estava aqui, juro para vocês, olha que eu sou uma pessoa que gosta de estudar, dou aula e tal. Eu estava achando que eu estava arrasando com a história do princípio da igualdade como não discriminação, porque a igualdade material, etc. Depois eu falei, meu Deus, eu estou muito atrasada. Aí eles vêm lá com o Owen Fies, com o Roberto Saba, que vai dizer, não, gente, olha só, não sabe de nada, não é isso, não. A justiça não tem que ser cega nas diferenças e razoável. Tarará. Não, é isso não. Eu tenho que olhar muito bem para quem que eu estou dando a justiça, porque eu tenho que ser um instrumento de inclusão, de terminar com a submissão de determinados grupos que, historicamente, estão em desvantagem social. Então, a justiça não tem que ser cega às diferenças e razoável nas discriminações para alcançar uma igualdade material, ponto, acabou, e fica lá na igualdade como não discriminação, que não dá conta de explicar as cotas raciais, por exemplo. Ou uma política afirmativa de gênero. Não dá conta, não explica. A única teoria que vai explicar isso é você fazer uma leitura do princípio da igualdade como não submissão. O princípio da igualdade de modo inclusivo. Eu preciso acabar com a situação de desvantagem histórica, de opressão pelo poder de determinados grupos sociais. E aí vai manejar toda uma leitura em relação a isso. Não dá para trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso foi uma coisa, assim, é uma abertura, é uma chave que as 100 regras de Brasília nos proporcionam e que vai falar do quê? Do que está lá declarado no preâmbulo dessas regras, que é o grande objetivo, é a coesão social, né? Então, outra coisa que eu acho importante também, e aí eu vou falar assim, até sob o ponto de vista político interno, é que as 100 regras, porque tiveram muita influência de defensorias públicas, aí a gente pode até dar o nome à santa, né, para Estela Maris, ela assim, se vincula de modo muito claro a um modelo de justiça, a um modelo de assistência jurídica público. Então, lá das regras 18 em diante, a gente percebe isso muito. Essa sedimentação desse modelo de defensoria, enquanto o modelo a ser oferecido para viabilizar o acesso à justiça, esse instrumento de acesso à justiça. E a gente precisa se agarrar nesses documentos que preconizam isso, porque a gente está vendo uma ola mundial no sentido de acabar com as defensorias. Não é isso? E aí a gente tem que olhar para frente, justamente para o... Vamos lá. Não estou falando da ONU especificamente, eu estou falando dos movimentos de enfrentamento a um modelo público, não só das ONGs, não. A Rosane depois até melhora isso para você, e Glaucio também tem assim, até umas notícias do Kleber contando para ela, preocupado com isso e tal. Da Europa, claro, gente. Mas, gente, a gente copia tudo da Europa. A gente tem que criar um negócio maneiro aqui dentro para vencer o povo lá fora. Então, a gente precisa entender, e aí eu quero deixar isso para pensar mesmo, as 100 regras como um instrumental, que está muito longe de ser perfeito, mas muito longe de ser perfeito. Até porque perfeito não existe nada, né? E que bom que as coisas estão inacabadas, mas as 100 regras, elas sedimentam um momento muito rico, com N janelinhas, N fendas no sistema abertas para a gente segurar. E digo que se a gente não mantiver essas fendas escancaradas, elas vão se fechar. Porque é um time aquele que a gente não pode perder, sabe? Então, a ideia é que a gente possa assim, sair dessa leitura, desse trabalho, entendendo as potências e a importância de se argumentar com a lógica das 100 regras, justamente para a gente poder usar a tese do judiciário, porque se as 100 regras são produto da cúpula do judiciário, para ele mesmo. E a gente consegue. E a gente precisa utilizar essa lógica, porque quando a gente acha que já não tem mais ninguém discutindo a legitimidade ativa da Defensoria Pública para a ação civil pública, a gente ganha a pérola de saber que a ação civil pública, da questão da audiência de custódia, que a Defensoria Pública da União ajuizou lá na Justiça Federal do Amazonas, foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, porque a Defensoria não tem legitimidade ativa para falar de questão de pessoa presa. Sentiu? Como é que o negócio é complicado?
Toda vez que a gente ganha um holofote maior, a gente toma uma pancada maior também, vai ser diretamente proporcional. É por isso que a gente tem que se unir interinstitucionalmente para estar muito poderoso, estar muito fechado nas mesmas teses, para a gente poder ir ganhando esse espaço e não perdendo. E manter aqueles espaços que a gente já alcançou. E aí, assim, de todas as experiências, né? E aí eu acabei ficando com experiência sobre o mesmo tempo. Eu já estou fechando, no último juro. O veio comum foi esse, assim, de como é possível, como vários colegas estão trabalhando de forma brilhante com essa lógica, mas a gente ainda não uniformizou essa questão para dentro. E como é importante que a gente amadureça a noção dos critérios de atendimento, como isso é importante para a gente não se diminuir, como muito bem falou Juliano. Porque se a gente se enclausurar num cubículo estreito, a gente vai ficar por ali. Porque as outras instituições vão crescendo e vão nos ceifando, e para a gente poder depois ganhar espaço vai ser muito pior. Agora, se a gente cata essa onda da Emenda Constitucional 80, se a gente continua nessa onda de aprimoramento e de reflexão sobre a Lei Complementar 80, e a gente incorpora novos argumentos fortes no nosso discurso jurídico, as potências de continuar construindo uma defensoria que efetivamente seja instrumento da democracia direta, nossa, são infinitos. E aí, quem sabe, daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, olha o que a gente conseguiu construir, porque nós tivemos a coragem de não deixar o bonde da história passar, porque tivemos a coragem de embarcar num trem que, num primeiro momento, parecia até altamente descarrilhado. Mas é por causa dessa coragem que muitas pessoas, como as nossas presidentes de associação aqui, como as pessoas que estão aqui, e outras que vieram antes da gente, tiveram que a gente está aqui. Então, eu acho que o recado era esse. Espero que, pelo menos, vocês tenham se sentido altamente provocados a ler o relatório de pessoas em situação de vulnerabilidade. Lembrar que nós temos vários projetos de lei para modificação da Lei 1060. Eu não falei porque... Então, eu acho que esse relatório ele é um embrião para essa nossa reflexão, porque a gente está correndo um perigo enorme. Com base no trabalho de vocês, no extenso e-mail que a Patrícia também mandou a respeito justamente desses projetos e todos os que estão vinculados, todos eles estão vinculados a um único projeto. A gente fez todo o encaminhamento, a gente está trabalhando intensamente em todos esses projetos. O Henrico, que é o nosso assessor legislativo, bom, isso é uma informação que interessa a todos. O Henrico, que é nosso assessor legislativo lá em Brasília, está acompanhando diretamente. Nós já cadastramos esses projetos, eles estão incluídos nos projetos trabalhados pela ANADEP, porque realmente corremos um risco gigantesco, existe um lobby violento, principalmente por parte da OAB, mas também de outros atores, e que a gente vai acompanhar. A gente tem um problema de tempo, porque o pessoal do restaurante disse que 1h não nos recebe, depois da 1 não nos recebe. Que horas são agora? Eu queria só sugerir, eu não sei, uma sugestão a essa comissão que o Henrico coordena, que seja agregado uma comissão formada também por 2 ou 3 acadêmicos. Tem um conceito novo que me foi apresentado essa semana, que é a interseccionalidade, que agrega e densifica a vulnerabilidade. Ou seja, a vulnerabilidade já está considerado pela academia insuficiente para você observar as várias possibilidades e singularidades de subalternidade. Então, negro, a mulher negra, porque antes era assim, mulher negra e lésbica é o pior. Não, a gente não vai hierarquizar as categorias que estão em condição de vulnerabilidade. Então, o mote seria pensar na constituição do humano, da pessoa, com as várias possibilidades de interseccionalidade, ou então a interseccionalidade, as várias possibilidades de subalternidade. Porque eu posso ter uma subalternidade tão violenta que você, aparentemente, eu não apresento, mas eu tenho, e que não me difere na minha singularidade com a outra que você, de uma forma até um pouco, utilizando de estereótipos,
pode verificar em uma outra pessoa. Então, eu fico essa minha sugestão. É muito importante porque vem um novo que fortalece a nossa argumentação. E o outro comentário rapidinho, como exemplo dessa questão ainda da vulnerabilidade, foi apontado agora, nós conhecemos uma situação na Argentina, aquele fiscal que foi assassinado, ou morreu, o Nisman, enfim, que faleceu, a ex-mulher dele é uma juíza, e ela buscou, na Defensoria Pública, enfim, um atendimento, porque ela dizia: eu estou sofrendo uma situação de extrema vulnerabilidade política. Então, é um critério, extrema vulnerabilidade política. Ela falou: eu só me sentiria confortável se eu estivesse ao lado de um defensor público. Então, esse é um exemplo para dar. E o outro, para fechar, tudo bem que existem esses estudos da situação global da Defensoria Pública ou das agências encarregadas de prestar assistência jurídica pelo mundo. Então, tem um estudo que as Nações Unidas encomendou. Até a professora Sadek faz parte aqui no Brasil dessa consultoria para esse altos estudos, uma comissão de altos estudos, tem esse curso, e, sem dúvida, nossa preocupação é que, daqui a alguns anos, surja um tratado internacional de alcance universal sobre acesso à justiça. Então, quando nós pensamos na construção desses seminários aqui na nossa região, é porque nós entendemos, primeiro, que na América Latina nós temos uma experiência muito bem-sucedida, embora desnivelada, de defensoria pública. Estamos até organizados em uma associação. Então, vamos nos descolar do modelo europeu e, de uma forma emancipatória, vamos modelo europeu de pensamento acadêmico, não da defensoria. Vamos nos descolar desse olhar comprido e vamos fortalecer o nosso, a exemplo das mulheres. Nós fizemos a convenção de Belém do Pará, e vamos, então, pensar no modelo regional, de uma convenção regional de acesso à justiça, no qual esteja garantido o modelo que nós conhecemos. É isso, e muito obrigada de novo.